A minha bateria hoje tá campeã, mano. De ruim. Vai acabar, Vou dar então. uma... Vai acabar. É isso. Não Amanda, sei. Eu já vou tá. Amanda, todo dia ela faz esse programa comigo, 1 da tarde. Ela deixa acabar a bateria. Não, ela Todo dia. tava 5%. Não tem noção. Quanto? 5? Tá de Daí sacanagem. conflito. Agora ela tá um pouquinho mais. Tá carregando. Daqui a pouco eu boto meus. Tá muito ruim a minha voz, meu áudio, não. Não, o Tá áudio, ótimo o também. áudio tá bom. O áudio tá bom. Eu não tô com o microfone. Sim, Então vou tá. deixar dando uma carregadinha. Isso. Entendeu? Ele tá. Mas tá bom, sim. Por enquanto. Tá bom, tá bom. Vamos ver aqui. Falou que eu tava na rádio ontem, mano. Ah, Às não 8 é. horas. É que o Denis tava. Tava o Denis, o Denis tava exibindo as entrevistas do dia, entendeu? Aí eu estava ouvindo a tua entrevista com pessoas. Qual que era? Ai, qual era? Ontem. E agora? Deixa eu me lembrar. Era com uma mulher. Era uma de ontem, no caso. Era o ponto a ponto de ontem. Ah, tá. Não sabia. Digo, Isso, ponto a ponto de ontem. Deixa eu ver aqui. Pam, panam, pam, panam. Vamos ver quem está conosco. Pitoca. Eu vou compartilhar numa página aqui. Vou compartilhar na página da Ó, sua. tá ao vivo. Era uma de ontem, no caso. Era o ponto a ponto de ontem. Ah, tá. Gente, tá frio, né? Maravilhosamente frio. Uhum. Melhor assim, né? Aí, ó, show de bola. O Cris já entrou, não deu nem tempo, né? Cris! Maravilhoso. Deixa eu tirar o som aqui do computer. Isso. De oftalmo mesmo. Que legal. Dia 7 de maio. Cadê o Pimpa? Pimpão onde está? Pimpão onde está, Pimpão? Pimpão onde está o ursinho Pimpão? Tu fosse lá na rádio pegar teus negócios, não? Não, eu não consegui. Eu vou ver se eu consigo. Tá lá na passar gavetinha, tá? A Silene passou pra mim. Lá. Tem que ir lá. Tem que atualizar o meu endereço de recebidos, né? Recebidos. Né? Pra quebrar. Deixa eu ver aqui. Pimpão. Onde está Pimpão? 1 da tarde, Pimpão não apareceu. Eles estão numa... Eu acabei de entrar aqui do outro telefone, eles estavam numa live, a Colga e o Arthur. Ah, é? Então é isso. Estavam lá falando... Ó, o Cris está dizendo que a Amanda caprichou pra live, Amanda, e a Pete, ele gostaria de ver seus olhos, Pete. Ô, Cris, Mostre eu tô seus feia, olhos. eu fui pra academia, Cris, eu tô suada. Não dá nada, né? Porque Não, o suor não aparece aqui, né? não aparece. Hoje eu tô de pijama por... Ó, hoje eu tô de pijama por baixo, Pete, ó. Hoje. O inverno é uma merda por causa disso, né? A gente Hoje. se larga no look. Não dá nem vontade. Hoje eu Tão tô frio. Tô de Eu ia até pijama. botar uma pantufa agora. Daí eu falei, não, né, gente? Home office, mas nem tanto. Depois daqui eu vou... Tá bom. Puxar. Onde está Pimpão? Pimpão era um boneco feito de papelão. Só que essa música... Parece a mão dele. É. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Do que é o papo hoje, para quem tá na live, Pete? Vamos ver. Doutora Amanda. A gente vai falar sobre medicina, sobre oftalmologia e sobre uma expedição que a nossa convidada fez no Nordeste. Ah, é é? isso, dona Amanda? Isso aí. E hoje é dia do oftalmologista, né? Dia 7 de maio. Ô, Amanda, eu nem Então, sabia. vamos falar um pouco sobre isso Eu também. nem sabia que o oftalmo tinha que fazer medicina, Amanda. Eu achei que era na faculdade de oftalmologia. Ai, tem. São 6 anos de medicina, 3 de oftalmo. 3? 3 de oftalmo. E mais 2 de uma subespecialidade. Amanda, mas também depois a vida de vocês fica fácil, eu só fico botando aquelas lentezinhas no nosso olho. Ah, para, é fácil demais, não é bem Amanda. assim. Ah, para Dá um com isso. colírio pra gente, mano. Só dá Não. um colíriozinho. Não é bem assim. O cara senta lá, tem umas maquininhas com luz, Pete, que acho que não faz merda nenhuma aquilo. Entendeu? eu É só pra adoro, dizer que bota no teu olho, assim. Adoro acertar o negocinho. Ah, Adoro. para. E o mais legal da história é quando eles pingam aquele negócio que dilata a pupila. Você sai chapadaço, louco, vendo a luz de lá. Eu acho Você demais, atende né? onde, Amanda? Eu atendo ali no Metropolitan, na Clínica Pisolati, do Marcos. Mano, me ouve? Te ouço, te ouve, vamos lá. Não chegou aqui, não. Pimpão? Te ouve, Tá Pimpão. ouvindo? Tô te ouvindo, Pimpão. Tá, vamos lá então. Então vamos. No ar, foi.
Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, dilata a pupila, escolhe o óculos direitinho, aquele fundo de garrafa, seja para fazer grau ou não, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela que é meio cegueta. Você é meio cegueta, Pete, ou não? Não, eu enxergo tudo, eu enxergo até mais do que eu quero ver, meu. Eu enxergo muita coisa, fico nervosa com que eu enxergo. Você Mas não é o enxerga D2 bem? que tá com a gente hoje, não, né? Não, quem? Não é o D2, né? Pupila dilatada, óculos, Não, assim. Nada não, a ver, né? não, nada a ver, nada a ver. Ainda não é ele, no avesso. É outro papo, é outro papo. Hoje é o dia do oftalmologista? Olha que legal, hein? Não sabia que era o dia do... Um abraço para todos os meus amigos oftalmologistas que me ajudaram desde os 7 anos de idade, né, a não ser cego. Havia um pouquinho mais. A tua visão é boa, mano, não? Imagina, não tô vendo nem meu computador na frente, como é que é boa a minha visão. Tu é ceguetinho mesmo? Não, meu olho esquerdo veio com defeito, ela veio com defeito de fabricação. O direito é bom. Já vi de fábrica. É, o Tá esquerdo que é bom, ruim. programa do Avesso no Ar. Hoje a gente vai enxergar além do alcance. Para isso a gente trouxe uma profissional, faz um trabalho muito bonito e recentemente fez uma expedição no sertão do Nordeste brasileiro. Eu acho que é isso, mas eu vou apresentar e ela vai contar o que rolou por lá, doutora Amanda Citadin. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pete, Mano, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando novamente na Rádio Som Maior. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os meus colegas oftalmologistas de Criciúma, da região, Porto Alegre, Curitiba, e agradecer sempre aos meus mestres, aos meus professores que me ensinaram muito além da oftalmologia. E é isso aí, vamos conversar hoje sobre o dia do oftalmologista, dia 7 de maio. Dia 7 de maio, tá bom. O Pete já notou que médico, eles sempre são ser educados, né? Eles cumprimentam os outros. Eu não sei se... Eu não sei se... Nossos colegas... Eu quero que meus colegas de profissão se explodam, vai. Ô, Pete... Não, eu não. Corações para meus colegas. Ah. Ô, Amanda, conta uma coisa. Por que tu decidiu fazer oftalmologia? Então, a oftalmologia, a visão, foi sempre algo que eu valorizei muito na minha vida, dentre os outros sentidos. E, para mim, nunca teve nada mais gratificante do que fazer uma pessoa voltar a enxergar e se sentir confortável com o seu olho. Eu digo isso, até acho importante falar aqui, que a córnea, que é a parte da frente do olho, é uma das áreas mais inervadas por área do corpo. Então, quando entra um corpo estranho, quando tem um trauma, isso acaba afetando muito a qualidade de vida da pessoa. Até às vezes mais do que as outras regiões, por causa dessa inervação abundante. Então, por isso que eu digo que lidar com essa parte do globo ocular, da visão, das estruturas vizinhas do olho, sempre me deixou muito realizada. Doutor, eu descobri o meu problema com acho que uns 7 anos de idade, acho que mais ou menos. Eu tinha uns 7 anos, eu fechei um olho e não enxerguei quase nada, sabe assim, aquela coisa? Só que o meu olho direito era bom, né? O meu olho direito era bom. E na época, Pete, eu me lembro que minha avó tinha uma consulta com o nosso querido doutor Henrique Parter, né, que fazia uns 15 anos que estava marcada, né, para ele atender ela às 3 da madrugada. O doutor Henrique trabalha pra caramba, a gente já zoou dele aí por causa disso. E eu me lembro que eu fiquei 8 horas no consultório do doutor Henrique para ele me atender às 2 da manhã. E ele descobriu que eu tinha realmente um problema de falta de vista. Só que eu nunca notei, doutora. Nunca notei porque a minha vista direita era boa. Isso é muito comum e a pessoa se acostuma com a visão que ela tem e acha que aquilo é normal? É comum, sim. Principalmente na infância, isso acontece, porque a criança tem uma menor percepção de que só tem um olho enxergando. Então, para ela enxergando, tá ok, tá legal. Então, um olho faz a função dos dois. E quando, às vezes, acaba passando a infância inteira sem ir no oftalmologista, e quando percebe, já é um pouquinho tarde. Porque, provavelmente, mano, me contando essa história, me vem a crer que tu tens uma ambliopia. O que é ambliopia? Ambliopia é quando um olho é preguiçoso desde pequenininho. Existem várias causas. É verdade. Meu olho é preguiçoso. Meu olho é preguiçosinho, vai. É popularmente chamado como olho preguiçoso. Existem algumas causas para isso. Às vezes um grau um pouquinho maior, né? Uma catarata, ou por algum motivo esse olho não desenvolveu. Quando a gente descobre isso na infância,
tá? Até mais ou menos uns 7 anos, nós conseguimos tentar melhorar isso com um grau de óculos, ou com cirurgia, ou com tampão, ou com tudo isso junto, e consegue estimular essa visão. Mas isso tem que ser feito na infância, porque depois de adulto, não tem mais como estimular essa visão, entende? Por isso que eu falo que é muito importante fazer esse segmento oftalmológico desde o nascimento. Vocês sabiam que tem que levar a criança, desde recém-nascido, é feito o exame oftalmológico? Então, muita gente acaba levando quando tem queixa, né? E é muito importante fazer consultas de rotina. E a pessoa, na verdade, não tem noção, né? Não tem. Acha que só tem que levar quando tem sintoma. Isso é uma coisa que nos traz pacientes com muitos problemas já avançados, né? Então, Amanda, mas qual que é a relação da genética com os problemas de visão? Tem a ver, por exemplo, meu avô teve astigmatismo, minha avó teve miopia, enfim, a criança ela já pode nascer com isso? Pode sim. A gente costuma dizer que tem 2 vertentes, assim, tem a parte genética, por exemplo, miopia. Se 2 dos pais têm miopia, a chance é muito maior de o filho vir com miopia, tá? Catarata, se a mãe ou o pai tiveram catarata muito mais cedo, assim, tem chance de o filho também ter. Então, e também associado a isso, também tem os fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? Por exemplo, o uso prolongado de telas, de computador, celular, em relação à miopia, né? Claro, tem umas doenças que não são tão ligadas à genética e são mais ligadas a fatores ambientais, que são os fatores da vida, né? Que a gente nosso cotidiano. E tem outras doenças que têm mais relação com os fatores ambientais do que com genética, entende? Entendi. Ô doutor, olha só, manda. Tem pergunta do Valmício aqui, ele quer saber o seguinte, se o daltônico tem cura. Ele está dizendo que ele e que isso sempre atrapalhou. O daltônico é o das cores? Isso, o daltônico é o das cores. A gente... Troca as cores? O que acontece, doutora? Ele falta alguns receptores na retina que identificam as cores, certo? E ele não consegue processar algumas cores. Hoje em dia a gente vê muito na internet e nos estudos recentes, não sei se vocês já viram aqueles óculos que colocam e fantástico conseguem perceber as cores, fantástico, né? A gente só precisa ter um acesso maior a esse tipo de invenção, assim, né? Para conseguir transmitir, melhorar esse daltonismo. Eu sempre choro, Amanda, quando eu vejo aqueles vídeos lá das pessoas. É verdade, cara. Você imagina uma pessoa, Pete... É que você não tem noção. Como eu trabalho com design, eu já fiz a simulação para a família como é que um daltônico enxerga, né? E quem enxerga normal se apavora do jeito que um daltônico enxerga o mundo. Só que o daltônico nunca viu o mundo que a gente vê, né? Então ele não sabe como é o mundo que a gente vê. Tem daltônico que não enxerga o sangue vermelho, né? Né, doutora? Me corrija, por favor. Mas Amanda, como o Mano fala, né? Quem enxerga normal, todos nós, fora, né, o daltônico, enfim... Todo mundo enxerga igual? Isso é comprovado? Ou não sabemos se eu enxergo a mesma coisa que o humano, não? Não, possivelmente não, Pete. A gente vê coisas bem diferentes aí sobre o mundo. Ainda bem. Bem. Então, existe a gente tem uma escala na oftalmologia de uma porcentagem, tá? De 0 a 100%, que é através de uma tabela, a tabela de Snellen. Ela mede o quanto a pessoa enxerga. Mas nem todas as pessoas enxergam do mesmo jeito. A gente consegue medir isso no consultório porque é uma iluminação propícia. É o preto no branco, tá tudo escurinho, né, no consultório para fornecer essa visão 100%. Mas nem sempre o 100%, a visão 100% é nítida para um quanto é para o outro, tá? Por exemplo, nem às vezes a visão é nítida de um olho para o outro. Nós temos o olho dominante, tá? O olho dominante é o olho que desenvolveu um pouco mais do que o não dominante. Então, esse olho vai ter uma característica, uma nitidez melhor do que o outro, mas os dois podem ser 100%. Entende? Mas um sempre manda, tem um que manda. Sim. É igual no avesso, quem manda é a Pete, ela é a dominante, é sempre assim.
Assim que funciona. Eu sou a dominante. Tu é o manquinho. Mas doutora, mas partindo do princípio do que a Pete falou, mesmo com as escalas, estes testes eles são simplesmente visuais. Né? Não tem como comprovar que o mesmo amarelo que eu enxergo é o amarelo que a Pete enxerga, mesmo em condições normais, fisiológicas. Eu acho que é isso que ela quer dizer, não é, Pete? Entendi. Não dá pra gente saber que a gente vê a mesma coisa. É difícil saber mesmo. Se o mesmo amarelo que uma pessoa enxerga, que outra enxerga. Até porque tem gente que usa amarelo e acha bonito, né, Pete? Com certeza não tá vendo a cor, né, direito. E a minha tese de quem só fica bem com amarelo é a Rainha Elizabeth. O resto do mundo. Não, amarelo, cancela. Ô, doutora, olha... mais pergunta aqui pra doutora. Posso fazer uma ou não? O Rafael... Pode. Só deixa eu falar do ouvinte, que é mais importante do que a tua, no caso. Ok, obrigado. Ele quer saber, o Rafael, quais conselhos a doutora daria a programadores, e aí o Mano também já pode entrar aí, ó, que trabalham normalmente com 2 telas na cara durante todo o dia e para descansar em casa ainda ficam usando o computador. Quais os conselhos para manter uma visão saudável? Eu tenho, coloca pepino nos olhos. Pepino nos olhos antes de dormir sempre restaura a visão. Não, doutora? Não, doutora, não? Se fosse assim fácil, né? Não teria mais pepino no mercado, porque isso é uma queixa tão comum, é uma queixa tão habitual hoje em dia, porque basicamente a tecnologia vem avançando muito e a maioria das pessoas lidam com o computador na sua vida, no seu cotidiano, na sua rotina, né? E associado ao ar-condicionado e outras coisas que fazem piorar. Então, primeiro eu queria explicar para vocês o que acontece, para a gente depois explicar como prevenir, certo? Então, o que acontece com o olho quando a gente fica muito tempo numa tela, tá? A gente tem um músculo dentro do olho, dentro e fora do olho, que é responsável, como se fosse um zoom de máquina fotográfica, é responsável pelo foco, tá? Então, quando a gente fala em tela, é celular, é computador, é tablet, tá? Televisão. Quando olha para uma tela, esse músculo ele fica ativo. Tá? Imagina um músculo ativo 8 horas por dia, 10 a 12 horas por dia. É como se estivesse na academia segurando um pezinho 12 horas no dia. Entende? Eu costumo explicar isso para os pacientes para entender. Então, tem uma hora que esse músculo começa a entrar em fadiga, começa a cansar. E então começam a aparecer os sintomas. Que sintomas são eles? Começa a ficar difícil focar, o olho começa a ficar vermelho, começa a arder, sensação de cansaço, dor de cabeça, até pela posição, dor nas costas, irritabilidade, às vezes diplopia, que é a visão dupla, tá? Isso por causa dessa fadiga ocular. Outras coisas que acontecem também são alterações da superfície. Por quê? Quando a gente presta atenção numa tela, a pessoa costuma esquecer de piscar, fica tão concentrado. E pisca, tem um estudo que diz que pisca 40% menos vezes quando está concentrado numa tela. E o piscar é muito importante para espalhar a lágrima na superfície do olho. Então, se o olho fica sem piscar, essa lágrima evapora, ela vai embora. E o olho fica extremamente ressecado. Com a ajuda do ar-condicionado no local, né, com a falta de umidade que o ar-condicionado proporciona, então causa esse olho ressecado, tá? E a terceira coisa que as telas proporcionam é a luz azul. Vocês já ouviram falar? Já. A luz azul. Sim, a luz azul do celular, né? Tá. Isso, do celular e das telas. A luz azul, ela pode provocar lesões na parte da frente do olho e pode chegar até a retina, que a longo prazo pode causar doenças, tá? Tanto na retina como no cristalino, que é a lente do olho. Então, olha quanta coisa a exposição demasiada às telas causa, né? Então, como é que a gente pode fazer para prevenir? Primeiro, diminuir a exposição, principalmente em crianças. Se vocês quiserem, depois eu comento quanto tempo cada criança deve ficar no computador de acordo com a idade. Nada, não tem que ficar nada. Até os 7 anos não tem nem que olhar para o computador, na minha opinião. Eu sou grosso, eu sou dos antigos. Pois é. Eu sou dos antigos, doutora. Ainda bem que tem esposa. Existe uma recomendação para cada idade, sim. Então, por exemplo, entre 0 e 2 anos, o ideal é bem como tu falou, mano, é nada. Evitar a exposição a telas dos 0 aos 2 anos. Dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora por dia, sempre com supervisão. Dos 6 anos aos 10 anos, no máximo 2 horas. E dos 11 aos 18, que é o mais difícil, né, na minha opinião, de controlar,
os adolescentes de 2 a 3 horas por dia. Mas, doutora, que mundo você vive? Essa pesquisa foi feita por quem? Porque quem não é pai, né? Fez essa pesquisa aí. Você não existe no mundo. Eu não digo que é fácil, Nossa. mas é a recomendação da Sociedade de Oftalmologia Pediátrica e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas eu concordo, mano, não é fácil. A gente tem que passar para vocês, porque é recomendação. Eu acredito que as pessoas têm que saber o que é o certo, né? Até para prevenir, né? Para controlar um pouquinho mais. Mas concordo que hoje em dia é bem difícil seguir essas recomendações, mas a gente tem que se esforçar, certo? Ô, doutora, vamos lá, eu quero usar o meu exemplo, eu gosto de usar. Né? O meu filho tem um ano e meio, né? É óbvio, a gente vê alguns desenhos animados juntos, né? É um momento de paz dentro de casa. E eu não vou ser hipócrita dizer que isso não existe. Ao contrário, existe e muito, né? Sim. Apesar de eu ver muito com ele. O que eu faço, eu diminuo a intensidade do brilho da televisão, sabe? Aquela luz da TV, aquela luz de intensidade, eu coloco praticamente no zero, sabe? Certo. Fica até confortável para você assistir televisão. Né? Depois, quando a gente vai ver, eu e a esposa, um filme, a gente volta para a luz, aquela que ilumina até a cidade toda. Mas, pelo menos, fica mais tranquilo, entende, doutora? Fica até um ambiente um pouquinho gostoso, assim, sabe? Mais amarelado. Mas a tua pergunta é se isso funciona, porque eu faço Justamente, isso com o celular também, antes de dormir. Eu sempre baixo no máximo. Ajuda um pouco ou não? Isso, pois é. Ajuda o conforto visual. Querendo ou não, é menos luz entrando no olho, tá? E ajuda no conforto. O que ajuda também, muitas vezes, alguns aparelhos têm a configuração de diminuir a luz azul. O filtro, né? O fio de luz azul. Isso aí. Tá. E isso, principalmente antes de dormir, é importante, porque a luz azul também age na melatonina, no ciclo da melatonina. E isso pode ajudar na insônia. Então, essa luz azul, esse filtro pode ser usado no momento que está na noite, né? E o ideal é ficar 1 hora antes de dormir, desligar qualquer tela, para evitar essa mudança desse ciclo. Para não ter problema, né? Certo. Mas as pessoas também não... Mas, doutora, a gente não consegue, doutor. O celular cai na cara, a gente tá usando, dorme. Quem nunca? Caiu no peito, vai. Caiu no peito, você tá usando assim. Mas tem gente que é disciplinadinha. Eu conheço pessoas que deitam e deixam o celular e dormem. Inclusive, eu as admiro. Pete, eu costumo falar que tudo é questão de hábito. Isso é uma higiene do sono, sabe? Largar o celular 1 hora antes de dormir, tá? E deitar cedo também é uma questão. É tudo questão de higiene do sono, né? E tudo juntando as orientações de dormir cedo, de evitar celular, a gente vai criando um hábito. Doutora, jogar videogame não dá problema, né? É que assim, vamos fazer o seguinte, vamos só combinar uma coisa, depende da tua resposta, a gente nem continua a entrevista. Então, pense muito bem como você vai me responder isso, né, doutora? Jogar videogame não tem problema, né? Pode jogar, né? Imagina, o videogame, além de ter toda a exposição da tela, ainda tem o teu sensório, o teu sistema nervoso central prestando atenção em algo que é extremamente viciante, digamos assim. Então não pode também, não dá. Antes de dormir é bem complicado. Não, mas não precisa ser antes de dormir, né? Pode ser um pouquinho antes, umas 2 horas antes, pode ser? Daí pode entrar naquela recomendação que eu expliquei de telas. Tá? Ok. No máximo de 2 a 3 horas ali, mas sempre fazendo pausas, nunca o videogame não, mas na hora, tem muita gente que costuma associar isso à hora do almoço, né? Isso é bem prejudicial. Candy Crush também dá problema? Eu joguei muito Candy Crush, nossa Tetris. Depende. Tu era viciado em Candy Crush? Não, eu era ruim, eu não tinha muita paciência, sabe? Se a gente ficava pedindo vida, eu até uma época... Eu ficava ali uns 5 minutinhos e saía. Teve uma época que eu burlava o celular, Pete, você lembra? A gente mudava a data do celular para poder pedir mais vida no Candy Crush. É mal isso aí. A gente fazia. Isso aí era... Quem rouba na canastra. Não. Dá, tem que seguir o jogo certo, gente. Mas não tava roubando, não tava roubando. Eu tava assim, queria mais vida. Era um artifício, só um artifício. Vai. Quem tá conosco hoje, no Avesso? Hoje a gente recebe no programa do Avesso, no dia do oftalmo, uma oftalmologista, a doutora Amanda Citadin, que na volta vai contar pra gente o que ela foi enxergar, visualizar lá no sertão do Nordeste brasileiro. Nós já volta, vai, aqui no Avesso. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso.
avesso. Vamos, antes de saber o que a nossa entrevistada foi fazer no Nordeste, saber que dia é hoje, mano? Tá, vamos. O que é? Pode? No ar? Vamos lá. Ô, Pipas, nós vamos ter que mudar essa frase que tu fala. Não pode ser no ar. Nós temos que ter uma frase. Você vai falar a partir de hoje, nós vamos mudar. Rocambole. Quando você falar rocambole, eu sei que estamos no ar. Pode ser? Combinado. Não. Rocambole. Agora entendeu. Obrigado, Pimpas. Agora combinado. Vai, que dia é hoje, Piti? Dia do oftalmologista, obviamente. Ok. Hoje estamos conversando com uma, representando toda a classe. E em Ah. 45, a Alemanha se rende incondicionalmente aos aliados. Em 98, a Mercedes-Benz compra a Chrysler por 40 bilhões de dólares. Dólares. Hoje o dólar bateu 5,75. Então você imagina quanto valia naquela época com a grana de hoje a Chrysler. E o Alexandre Ludwig, de 28 anos, ator canadense, que eu não faço ideia quem seja, está de aniversário hoje. Imagina eu, se tu não sabe, imagina eu. Doutora Amanda Citadin, hoje com a gente. Que expedição foi essa para o Nordeste, doutora? Conta. Não tem vinheta? Tem que fazer a vinheta. Solta a vinheta. Rocambole 2. Rocambole. Obrigado. O Pipos ele tá desesperado para falar o rocambole. Ele aqui. Isso tá ruim, gente. Nós vamos ter que organizar isso. Não, pai, mas vamos no rocambole, porque eu adoro rocambole, sabia? Eu acho um negócio. Eu acho divino o rocambole. Ele é extremamente simples e delicioso. Depende. Tem uns meio seco. Não. Mas é que é mal feito, né? Depende das Tem que ter padarias. tem que ter bastante doce de leite. Maravilhoso. Doutora, o que a Pete perguntou? O que você vai fazer numa expedição? Porque só o nome expedição, Pete, eu já acho bonito. Eu fui numa expedição. Né? Eu achei que tu falava que tu já cansava, só em pensar em ir para uma expedição. Não, mas tu imagina a quantidade de coisa que tu faz numa expedição. Quando eu falo expedição, eu lembro de Jacques Cousteau. Sabe, no National Geographic, a expedição Jacques Cousteau. É chique, né? Tá Bonito louco, quem faz cara. expedição. É. Respeita, né, quem faz expedição. O que você foi fazer lá, doutora? Nesse caso, era uma expedição médica, né? É uma expedição que é feita por um instituto de São Paulo, o Instituto Dharma, que monta essas expedições, esses grupos de pessoas e as leva para lugares inóspitos, digamos assim, lugares que necessitam desses atendimentos. No nosso caso, fomos para o sertão de Pernambuco, para uma cidade chamada Ouripuri, que 70% da população deles é rural. Ou seja, a cidade ela é bem pequena, mas para chegar nas principais pessoas, a gente precisa pegar uma estrada de chão longa e chegar nos povoados, que chama, né? Nós fomos nos povoados de Extrema e de Jatobá. E esses povoados, com certeza, não têm unidades médicas, não têm acesso à saúde privilegiada. Isso deve ser muito deficitário, imagino. Mano, eles têm basicamente uma escola e uma unidade básica de saúde, certo? A unidade básica de saúde, muitas vezes, está há muito tempo sem médico. Às vezes, nesse caso, estava há 3 meses sem médico. Nossa. Em outra, estava mais ou menos há 1 ano. Então, imagina a população grande, né, que precisa de um acesso básico, ou seja, qualquer dor que sentir, febre, gripe, não tem para onde ir, né? Então, é importante falar que essa expedição não é só de oftalmologia, né? Foram clínicos, foram especialidades de clínica médica, ginecologia, inclusive a gente tinha um ultrassom. Inclusive, a ginecologista fez vários ultrassons descobrindo mulheres grávidas lá, foi bem emocionante. Às vezes já até sabendo o sexo da criança. Só tu falou em mulher grávida, a Pete derrubou o celular, Amanda. Não sei se tu notou, deu um desespero ali. Eu não sei o que foi, cara. O que aconteceu, Pete? Nossa, que desespero. Tudo, Amanda, você notou? Você notou que foi um desespero da Pete? Ela deu um soco no celular, cara. Que isso, cara? Foi o fio. Desculpa. Segue o jogo, vai. Você estava nas mulheres grávidas, ela descobriu várias, inclusive a Pete, né? Então, as mulheres grávidas
Também constava com pediatras, psicólogos, odontologistas e nutricionistas. Então, a gente percebia que tinha algumas áreas, como a área da odontologia, que precisava muito. As fichas eram as primeiras a acabar. Nossa. A gente percebeu isso. E oftalmologia também e ginecologia foram as 3 que mais precisavam, né? Eram mais carentes. Doutora, né? você imagina uma dor de dente no meio de um lugar que você não tem acesso a nada, Pete? Tu tá louco, cara. É um... Não, e a gente conversou, né, com a Gi, lembra? Com os 2 voluntários que foram para lá, né, mano, também lá pra Amazônia. Sim. E aí era a turma da odontologia, dentistas, né? Vocês, Amanda, os médicos eram todos daqui? Que turma era essa? Não, era a turma de todo o Brasil. Na verdade, aqui do Sul tinha uma menina que fazia medicina, era estudante de medicina, e tinha basicamente só eu que era oftalmo. A maioria era de São Paulo e do norte do país. Então, o plano era pegar um voo, cada um na sua cidade, juntar em São Paulo, lá todo mundo se encontrou, e depois fomos até chegar em Auricuri, precisamos pegar mais um voo e mais uma van que contrataram para a gente chegar até esse lugar. É engraçado que da cidade principal, que era Auricuri, até os povoados, eram 30, 40 quilômetros. Mas a viagem durava 1 hora, 1h30, por causa das condições. Era estrada de chão, muitos buracos, lá chove pouco, então eram condições bem difíceis para chegar até os lugares. Você foi sozinha, Amanda? Eu não conhecia ninguém. Eu não fui sozinha porque estava a expedição toda, mas eu não conhecia ninguém. Não deu medo quando você vai para um lugar desse? Dá medo ou não dá? Dá. Quando eu fiz a inscrição, eu nem pensei nisso do medo, sabe? Mas quando começou a chegar pertinho, me deu um medo. É que o desconhecido assusta, né? Tu não sabe onde tu vai chegar, né? Tu não sabe o que tu vai encontrar, enfim. E é sair da sua zona de conforto, na minha opinião. Eu nunca viajei com ninguém de conhecido, digamos assim. Com pessoas que eu só ia conhecer na hora da viagem. É claro que quando a gente opta por isso, a gente pensa no bem maior. Então, a gente foca nesse bem maior, que é ajudar as pessoas que não têm acesso à saúde. Mas bem como o Mano falou, vai chegando perto e a gente vai começando... Imagina. A gente começa a pensar nos outros fatores. Bom, mas onde que a gente vai dormir? Será que vai ter água? Porque eles deixaram bem claro antes que se falta água no sertão, não vai faltar água para nós que estamos lá por causa da expedição. Não faltar. Vai faltar água para a gente. Vai faltar para todo mundo. Claro, vai faltar para todo mundo. Inclusive, eles orientaram levar muito lenço de papel, né? Lenço umedecido, desculpa. Lenço umedecido, então todo mundo na sua malinha tinha lenço umedecido. Lá não tinha privilégio, né, Amanda? Não. Algum, era... né? Exatamente. Vocês ficaram quanto tempo lá? A gente ficou 8 dias. Foram Mas 6 dias de atendimento. Qual foi o primeiro choque de realidade que você teve? Né, você está no seu consultório, a gente está em Criciúma, né? Quer dizer, temos um padrão de vida diferenciado no Sul, em Criciúma principalmente, né? Por exemplo, você é médica, é milionária, eu e a Pete não, porque somos comunicadores, mas tudo bem. São essas relações. Mas assim, qual foi o primeiro choque que você teve, né? Esse choque cultural e humano mesmo, das necessidades mais básicas que você viu lá? O choque, na verdade, são percepções, né? Percepções positivas e percepções que geram choque, né? As percepções que geraram choque, na verdade, quando chegamos lá nessa cidade de Auricuri, a cidade em si, o calor, né? Aqui era outubro, ainda tem aquele friozinho de outubro. Então, é aquele clima seco, que é difícil, às vezes, até de respirar, digamos assim. A estrada era uma estrada asfaltada, o resto era estrada de chão. A gente conseguiu ficar nessa estrada asfaltada, pelo menos, mas precisava pegar muita estrada de chão até chegar nos povoados. As árvores são diferentes, eu sou muito perceptiva, muito descritiva, então as árvores não são diferentes da que a gente tem aqui, são mais secas, né, sem folhas, então o visual já choca. E os povoados, eles eram bem diferentes também na nossa realidade. Tinha que era um campinho de futebol no meio, feito pelas próprias pessoas, uma igreja, é incrível como igreja sempre tem nesses povoados. Então, uma igrejinha pequenininha e uma escola. Isso
pelo que eu percebi, é uma coisa que geralmente tem. Grande ou pequeno, mas tem, certo? As estradas são todas de chão. E uma coisa que trouxe de positivo para mim foi o povo de lá. O Dharma nos levou até lá, mas eles têm os contatantes deles de lá, que ficam lá e falam, olha, nesse povoado que está precisando, é nesse que está sem médico, sabe? Então, eles mesmos falaram assim quando a gente chegou, você tem que cuidar para não se apaixonar pelo povo sertanejo, porque eles são apaixonantes. E isso foi uma coisa que me marcou, porque eles são extremamente felizes. Qualquer coisa que, além de atendimento, uma conversa, eles já agradecem, muito obrigada por estar aqui. Poxa. E a felicidade em pequenas coisas, sabe? Mas é um povo carente, doutora, não? É um povo Eles carente. sentem falta desse tato, desse toque, dessa conversa? Tem. A gente vê, sim, até pela alegria, né? E pelo agradecimento. Eles agradecem muito por nós termos ido até lá. Se eles não fossem tão necessitados, eles iriam lá consultar, iriam embora. Obrigada pela consulta. E não, eles queriam ficar lá conversando, queriam falar da família, né? Queriam conversar mais além de atender. E às vezes ficava até nessa sinuca de bico, digamos assim, porque você queria atender, mas você também queria parar para conversar. Mas se você parava para conversar muito, você iria atender menos pessoas que precisavam. Então, mas no final é muito gratificante, muito. A gente sabe que a gente dá tudo de si lá. É outro clima. E o Cris está dizendo o seguinte, Amanda, o olhar dessa mulher, o Cris está assistindo pela live, tá? Diz muito sobre o que ela pensa da vida e das pessoas. E a Cirlei Martins, nossa ouvinte raiz, maravilhosa, está dizendo que coisa mais fofa, Amanda, aí com vocês. Médica competente e linda, mando meu abraço para ela, minha médica preferida, mãos de fada na cirurgia. Ô, doutora, mas quais os problemas principais, por exemplo, em caso de... Né, deles, lá no caso específico, na sua especialidade, na oftalmologia? O que eles apresentavam mais? É importante ter tocado nesse assunto, mano, porque assim, pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem 1,2 milhões de cegos no mundo. No Brasil, desculpa, no mundo são 237 milhões. E a maior parte da cegueira, 60%, são reversíveis. O que é isso? Tem como prevenir, tem como curar. Mas por que isso não acontece, se 60% são preveníveis ou curáveis? Por dificuldade no acesso da saúde. Nós sabemos que a maior parte das pessoas tem acesso na saúde através do SUS, certo? E imagina, esses povoados são só exemplos de lugares que não têm acesso à saúde, né? Às vezes por não ter médicos ou não ter condições de algum médico estar ali, porque também, às vezes, a gente tem que pensar o seguinte, não adianta o médico estar lá para atender, mas não tem um esteto, não tem um abaixador de língua para ver se a garganta está inflamada. Então, o médico não trabalha sozinho, ele trabalha com equipamentos, certo? Então, precisa ter essas duas coisas para dar certo. Então, imagina, a principal causa de cegueira no mundo é a catarata. A catarata, a maioria das vezes, fazendo a cirurgia de catarata, a pessoa volta a enxergar. E uma coisa que me choca muito é que a maior causa, não de cegueira agora, mas de baixa de visão, é o erro refrativo. Vocês sabem o que é? Não faço ideia. Não? Nada. O refrativo simplesmente é o uso de óculos. Tá? É a hipermetropia, é a miopia, é o astigmatismo e a presbiopia. Esses 3 nomes difíceis, eles são tratados com óculos, digamos assim. E é simples fato de a pessoa não ter acesso a ter um óculos é a maior causa de baixa de visão no Brasil e no mundo. Teve, inclusive, o caso de uma menina que precisava de um óculos grau 6. 6? Caraca. 6. Ela precisava, na verdade, o grau dela era 8. Mas como a gente levou alguns óculos, né? Alguns óculos para tratar na hora as pessoas, já deixar elas com óculos, saírem completas do atendimento, digamos assim, a gente tinha um máximo de 6. E ela já ficou muito feliz, mudou a vida dela, esse grau de 6. Então, esse foi um dos casos que mais me marcaram lá no sertão. Mas, doutor, olha só, quando a gente vai no oftalmo, né,
Tem a história. Você vai fazer um óculos, tem o grau, tem o ângulo, tem isso, o olho. Né? Quando você leva um óculos pronto desse aí, você abre mão de algumas técnicas ou... Né, eu não sei. Bem colocado. Você tem que abrir mão de algumas coisas para outras funcionarem, eu imagino. Bem colocado, com certeza. Por isso que o diálogo é muito importante também nessas expedições. O nome disso é expedição em área remota, é medicina na área remota. Existe até uma subsegmento da medicina que fazem congressos e que trabalham essa parte. Então, por isso que o diálogo é tão importante nessa hora. Porque nesse momento foi perguntado para a mãe da criança: mãe, a senhora tem condições de comprar um grau de 8? Ela não tinha condições. Então, aí a gente adaptou para esse grau de 6. E com certeza ela estava na escola, a mãe se queixava de que ela não estava conseguindo ver o quadro, não estava conseguindo desenvolver a português, a matemática, enfim. E isso porque ela enxergava bem mal, assim. A gente fez o exame e viu que era bem complicado. Mas, Amanda, você tá falando uma coisa que eu escuto muito desde pequeno na minha casa. A minha mãe é pedagoga, foi orientadora educacional a vida inteira no Antônio João, aqui em Sara. Né? E ela falou que os casos de crianças que não aprendiam e eram tratadas como idiotas, né? Eram tratadas como... essa criança tem problema de aprendizado, tem déficit de atenção... Né? Colocava 1 milhão de nomes e a mãe ia lá e fazia um teste simples, identificava e mandava para o oftalmo e a criança voltava na outra semana com óculos aprendendo. Né? É incrível isso, né? E viam que, na verdade, não era alteração neurológica ou psicológica ou psiquiátrica, e sim a falta de um óculos, sabe? Isso é muito importante, a triagem nas escolas. Eu vejo lá em Porto Alegre, aqui em Criciúma, eu acredito que funcione muito bem isso, porque nós recebemos muitas crianças que vêm por causa dessa triagem. É colocada uma tabela na escola e uma coisa simples. Tapa um olho, vê quanto enxerga, tapa o outro, vê quanto enxerga. A pessoa que está fazendo o teste coloca na folha e já vem com essa folhinha para a gente, para consulta. Ó, enxerga tanto nesse olho, tá nesse olho. E a partir daí, nós fazemos os exames oftalmológicos e vemos a necessidade de usar óculos. E nisso muda a vida, né? Muda a vida da criança e, inclusive, muda a vida até de quando ela se tornar uma adulta, sabe? Por a gente estimular a visão, não ter aquele olho preguiçoso. O olho preguiçoso. Tá, o Pete, tu usa óculos? Tu usa óculos, Pete? Aquele teu óculos é de grau? O que é? Ou é só para fazer grau, aquele outro que você tem? Não, aquele não tem grau. Ah, não tem grau, é só pra bonito. Pode fazer um charme. Não, esse é pra quando eu não uso maquiagem, daí eu coloco ele assim. Ah, são táticas, então. Coisa de mulher, né, mano? Dá um bonito. Gostei. Quando não se maquia, entendeu? Daí tu faz um truque. Olha aqui, ó, Amanda, o Vitor, nosso produtor, tá pedindo pra você contar a história da Dona Felicidade. A Dona Felicidade foi outra pessoa que me marcou. Tu não vai fazer eu chorar. Eu não gosto de... Eu choro nas histórias. Tu não vai fazer eu chorar. A Dona Felicidade é uma pessoa iluminada. No último dia de atendimento, existiam as visitas domiciliares. E no último dia de atendimento, como a gente já tinha... a gente abrangeu uma grande parte da população com os atendimentos, eu consegui participar de uma das visitas. E foi até a Dona Felicidade. Era incrível como foi difícil chegar lá, porque não existe uma rua de chão e as casinhas, a partir dessa rua, vai para a direita tem uma casinha, vai para a esquerda tem outra casinha. Não, lá nós entramos num cercado de uma casinha, que depois passa para outro cercado de uma casinha, depois passa para outro, entrando uma dentro da outra. Então, nisso, a gente passava por várias pessoas... ia parando, ia conversando, foi bem legal, assim, e foi muito interessante para entender a realidade, que não tem saneamento básico, né, a colheita não, mas a água é feita através de cisternas, quando chove, cai ali nas cisternas, e essa água, às vezes marrom, é água que é usada para fazer a comida, às vezes para tomar, né, então é outra realidade. Sempre passam caminhões-pipas lá, né? Interessante isso. E aí chegamos até a casa da Dona Felicidade, que era uma casinha de barro. Ela morava com o irmão dela, eram os dois.
tinha uma... Tá, mas o nome dela é Felicidade mesmo? Sim, o nome dela é Felicidade. Batismo. Batismo. Gente, fantástico. Fantástico. Também achei, não conhecia ninguém, não conheci ninguém, pelo menos até hoje. E ela ficava numa cama, num quarto escuro, porque não tinha janela, e ela era acamada por ter fraturado o fêmur, que é um osso da perna, há alguns anos. Mas nós olhávamos para ela e ela era muito, muito grata e muito feliz por tudo que ela passou e por que ela estava passando. Agradecia o irmão dela por dar o alimento para ela todo dia, o arroz, feijão. Ali tinha um cercadinho com umas galinhas assim que eles usavam também para se alimentar, claro, né? Lá é outra realidade. E ele todo dia, inclusive uma das queixas dele é que ela só queria comer arroz e feijão, não queria mais comer carne, ele bem preocupado com ela. Ela bem arrumada, com um brinco, ainda falava, esse brinco foi meu irmão que deu. Com a roupinha, com um vestidinho. Então, foi bem gratificante conhecer ela e os ensinamentos da vida dela. Em nenhum momento ela se queixou, mesmo vivendo num quarto escuro, né, num calor. E essa era a vida dela há mais ou menos uns 4, 5 anos, desde quando ela fraturou a perna. O acesso deles até o posto de saúde é muito difícil, por isso que ele só é feito através de visita domiciliar, porque tem que passar rio e não tem uma estrada que leve até lá, não tem como andar assim. A gente teve que parar numa parte andando, sabe? Não tem como andar até o posto de saúde, no caso, pela distância. E você vai contar o resto disso tudo daqui a pouco, vai. Quem está aqui conosco hoje, Pittsburgh? Nossa oftalmo, doutora Amanda Citadinha. A gente tem mais um bloco para ela contar mais histórias lá do nosso Nordeste. A gente volta rapidinho aqui no Avesso. É VaptVupt. Agora eu não vou refazer a conexão, tá? Eu vou deixar ela aqui. Tá. O Cris está dizendo assim... O Cris está dizendo, refração vem da física. Eu sei, o seu jumento que vem da física. Agora... eu não posso... Quando a doutora pergunta, eu não posso ficar dizendo que eu sei as coisas. Eu tenho que dizer que eu não sei para gerar pergunta. Não entende como é que funciona um programa de entrevistas. Claro, isso aí. Vou ficar dizendo que eu sei. Não. Na verdade, tu sabe tudo, né? De todos os assuntos, mas tem que falar que não. É óbvio, nós que entrevistamos sabemos de tudo, né, Amanda? Claro, imagina. É para quebrar, né, cara? Ô, Amanda, mas, por exemplo, quando você chega lá como oftalmo, você não é só oftalmo, você é médica, né? Sim. Você tem que chegar a um mundo diferente num lugar como esse. É como pessoa também, né? Não só como médica. Assim, todo detalhe que a gente percebe muda a nossa vida. Toda a percepção. Desde que eu falei para vocês sobre as ruas, sobre o calor, né? Como é que é viver nesse calor, trabalhando na enxada, na roça, né? Com roupas para proteger do sol, e o câncer de pele, né? E as outras doenças que vêm com o sol, e protetor solar não se fala nisso lá. Era interessante como as pessoas tinham muito pterígio, que é uma carnezinha que cresce em cima do olho, por causa do sol, vem com o sol e com a poeira. Aqui a gente costuma ver uns 40%, lá 90% tinha isso. Então é uma outra realidade que a gente vai se adaptando. Os médicos da clínica médica, outras doenças, né? Lá tem mais doenças infecto-contagiosas. Então tem outra coisa interessante. Sim, pode falar. Agora eu lembro. Lá o machismo é muito maior. Então, muitas vezes a gente tinha que pedir autorização para fazer uma visita domiciliar para o marido, para poder visitar a família e examinar. Muitas vezes o marido estava na roça trabalhando, a gente tinha que esperar eles, então voltávamos depois, porque não podia entrar, senão poderia dar problema. Não era indicado, mesmo com calor, tem que ir de calça e camiseta de manga, né? Como que fala? Pela cultura de lá, né? Eles não têm a cultura de expor braço, de expor perna, mesmo com calor. Então, para a gente, isso foi algo que nos marcou bastante.
Não, mas não adianta, né? E você tem que se adaptar à cultura que você está, né, Amanda? Exatamente. Você não pode querer impor a sua cultura, que vai ser impossível isso, né? Não, a gente tem que ir lá com a maior humildade, ir lá para aprender. E a gente aprende muito com eles, né? Mas cometeu alguma gafe ou não? Gafe, e agora? Que eu lembre, não, assim, não, eles são, e mesmo se cometesse, eu acho que é um povo tão grato que eles não iam ligar, eu penso assim. Mas você, por exemplo, loira do sul do Brasil, chama a atenção dos homens lá. Vamos voltar, mano? Vamos voltar. Teve. Depois a gente pode comentar. Rocambole. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso! Hoje, no dia do oftalmologista, recebendo um profissional para representar toda a classe, a doutora Amanda Citadin, que está contando a sua emocionante história no sertão brasileiro, onde ela levou todo o seu ofício e todo o seu coração gigante para fazer muitas pessoas enxergarem. E eu estava perguntando para ela aqui na live, Pete, se ela, loira do sul do Brasil, não teve problemas lá. Né? Os homens não chamavam muita atenção por onde passava, Amanda? A questão não de chamava atenção, mas muitos perguntaram se tinha eu e mais um colega que era também loiro e de olho azul, se nós éramos brasileiros. Então, muitas pessoas... Se eram brasileiros? Achavam que vocês eram gringos? Falavam português, sim. Achavam que nós éramos gringos, assim. Então, Amanda, eles sabiam que era o oftalmologista, o que o oftalmo fazia, ou nunca tinham ouvido falar? Eles sabiam que era o médico da visão. E que, a partir daí, prescrevia óculos, né? Dava o óculos e tal, mas não sabiam grandes detalhes. Sobre doenças, por exemplo, eles não sabiam. E até estava comentando antes que aqui a gente vê mais ou menos uns 40% de uma doença chamada pterígio, que é uma carnezinha que cresce na frente do olho e que é estimulado com o sol e com a poeira, certo? Lá, 90% das pessoas tinham esse pterígio, essa carnezinha crescendo na frente do olho. E olho vermelho, porque como lá é muito seco e muito sol, tudo para estimular essa carnezinha, certo? Por isso que nós distribuímos também muitos óculos solares. Até nessa parte do óculos solar, a gente estava conversando aqui na live sobre as culturas, sobre a cultura de lá. Então, lá, muitas vezes, o marido não deixava a filha ou a esposa usar óculos de sol, porque era algo que chamava muita atenção. E muitos não entendiam que era para proteção, não era para chamar atenção, para ficar mais bonita, meu Deus. Certo? Claro que isso também, mas a gente estava doando o óculos de sol para prevenir o pterígio, a catarata e outras doenças que vêm com o sol. Então, muitos recebiam o óculos e guardavam na bolsa, com vergonha até, sabe? Vergonha de usar mesmo. Vergonha de usar. Devido ao machismo. Atenção. Sim, Nossa. E muitas vezes a consulta domiciliar, nós tínhamos que esperar o homem voltar do trabalho, da roça, enfim, para ter a permissão de entrar e consultar a filha, o filho, a esposa. Né? Ô, Amanda, eu tenho uma dúvida, tá? Que sempre me chama a atenção. Claro, quem vai ouvir, muita gente pode estar ouvindo e vai dizer, ai, Pete, óbvio, toda cirurgia é delicada, ok. Mas a cirurgia do olho, para mim, sempre é algo que eu tenho muita dúvida, porque eu acho que é uma área muito sensível, sabe assim? Ela é uma cirurgia altamente... como é que eu posso perguntar isso? É uma cirurgia tranquila? É uma cirurgia realmente extremamente delicada? Né, por cuidar ali da nossa visão. Como é que tu definiria esse tipo de cirurgia, doutora? Na minha opinião, toda cirurgia de todos os segmentos são delicadas, certo? São delicadas, exigem muita atenção, muita cautela, não só do olho, né? O que muda, na minha opinião, em relação ao olho, né, é que às vezes o campo cirúrgico, digamos assim, ele é menor do que alguma outra cirurgia, alguma outra parte do corpo.
Claro que também tem outras cirurgias do corpo que são pequenas, mas o olho é um campo de trabalho. Minúsculo, né? Exatamente, por isso o microscópio, né? Por isso que sempre tem novas tecnologias para lidar com esse tipo de cirurgia, porque a olho nu e a olho nu nós não conseguimos operar dentro de um olho, certo? Pálpebra, estruturas vizinhas, muitas vezes sim, mas o olho, não. Então, eu diria que de delicado, claro, toda cirurgia é delicada, mas talvez de tamanho, sabe? E isso exige o microscópio e alguma atenção a mais, assim. Mas a tecnologia veio para favorecer muito também a oftalmologia, né? Hoje em dia, vocês já operam crianças, por exemplo. Nós somos da época, né, Maninho? Que na nossa escola sempre tinha o quatro-olho, o fundo de garrafa, o tampão. Sim. Hoje em dia, uma criança já consegue não usar um óculos, por exemplo? Muitas vezes são situações diferentes. Tem muitas crianças que têm indicação de usar óculos, de corrigir com tampão, óculos, mas com certeza em algumas doenças isso já não precisa mais. Né? Não precisa mais, porque tem a cirurgia que consegue fazer até com 1 mês de vida, por exemplo. Quem nasce com uma catarata congênita, por exemplo, que nasce com a catarata já de nascença, né, de recém-nascido. Então, claro, mudou muito a realidade e a tecnologia vem muito para nos ajudar. A parte da oftalmologia, ela mudou muito no decorrer dos anos, evoluiu muito, cresceu muito por causa da tecnologia. Doutora, vai para encerrar, o Cris quer saber o quanto de física você tem que estudar na sua profissão. Muito ou pouco? Bastante física? Muito, bastante física, porque os primórdios da oftalmologia, a base da base é física, né? O nosso olho funciona com lente, a córnea tem um tipo... ela muda a luz de um jeito, o cristalino muda a luz de outro jeito, são dioptrias diferentes, então lembra que na escola nós estudamos sobre espelhos, sobre lentes? Esses, querendo ou não, são a base da oftalmologia. A partir daí, isso. Bom, doutora, a partir daqui é só para te agradecer, porque o programa acabou. Obrigado pela gentileza, que história maravilhosa. Olha, demais, legal, hein, Pete? Né? Bom demais, cara. Que história maravilhosa. Dava para ficar conversando mais 1 hora por aqui, né, doutora? Pensa em fazer outra expedição, não? Sim, já. Toparia? Com certeza. Esse ano já tô de olho. Eu e a Pete também vamos numa expedição. Na próxima. Se tudo der certo. Vamos. Doutora, obrigado pela presença, sempre. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui e esclarecer sobre oftalmologia para as pessoas. Agradeço muito, Mano e Pete, e a Rádio Som Maior. Obrigado, doutor. Obrigado, Pete. Que prazer estar contigo todas as tardes aqui no Som Maior. Qual é a cor do teu olho, Mano? Na verdade, o meu olho é azul, né? Eu uso lente castanha para não humilhar as pessoas. Eu percebi mesmo. Você viu, né, doutor? Desculpa, é que os meus são verdes. Tchau, Maninho. Tchau.